Ser coordenadora da Secretaria de Finanças do Simpra é uma responsabilidade imensa e, ao mesmo tempo, também, embora a gente tenha uma ação que é totalmente política, mas é importante a gente sempre fazer esse debate com a categoria de que não tem como fazer a luta se você não tem financiamento. E esse financiamento vem exatamente da participação da categoria, de compreender a importância que tem ela ser sindicalizada e também contribuir financeiramente, além da sua participação política, a contribuição financeira. Então, nós temos cerca de 80% da nossa categoria, entre aí aposentados e também da ativa, que são sindicalizados. 80% da categoria que está aqui, participa efetivamente da vida do sindicato. E é claro que tem essa importância do que eu contribuo financeiramente, o que não é mais importante do que a minha atuação política, participar de todos os momentos com a nossa entidade da luta. Mas durante a pandemia isso ficou muito evidente, exatamente porque nos limitou a ação política, a pandemia nos limitou e a nossa condição financeira, por essa participação da nossa categoria, nos permitiu também reinventar, mas principalmente a nossa entidade, que é a categoria, pôde ser solidária. Nós tivemos condições de contribuirmos aí com muita gente passando fome, e a nossa categoria pôde levar uma cesta básica para muitas famílias do Distrito Federal. E é isso, assim, acho que isso nos enche de orgulho, que é a capacidade dessa entidade de dialogar com toda a sociedade, com todos os segmentos, não só entre nós. Acho que isso que é muito marcante no Simpro, mas é uma característica de quem educa, que é essa capacidade de sentir muito e se colocar muito também no lugar do outro, porque a nossa ação pedagógica, ela é absolutamente também afetiva. Não tem como a gente falar do que nós estamos vivendo, os ataques da classe trabalhadora vem sofrendo, sem a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Que vai além aí, antes da pandemia, antes do início dessa gestão que nós encerraremos em julho, mas quando a gente já insistia muito em dizer que o golpe seria contra a classe trabalhadora, não contra a presidenta Dilma. E aí veio o processo de impeachment, nós fizemos muito, tentamos mesmo combater isso, tentamos evitar que esse impeachment acontecesse, porque entendíamos que seria apenas o primeiro passo para uma sequência de outros. E não tem sido diferente. Assim que o Temer assume, ele já vem com a emenda constitucional 95, que limita o teto dos gastos, e isso tem sido um grande mal, não só para a educação, mas para a saúde, enfim, para a área social, mas a educação sobretudo. E aí a gente pode dizer que a educação, não só a educação básica, mas também creches, que também é educação, e também a educação superior. Então, fortes ataques. E é claro que foi exatamente esse ambiente provocado pelo impeachment que permitiu que Jair Bolsonaro se tornasse presidente do Brasil. Então nós temos reforma da Previdência, reforma trabalhista, mas tivemos, até mesmo durante a pandemia, grandes mobilizações virtuais, como foi o caso da aprovação do novo Fundeb. Isso só foi possível porque teve uma atuação muito efetiva da nossa categoria e da educação de modo geral, mas não só a educação. Nós conseguimos envolver toda a sociedade em defesa da educação pública naquele momento. Então isso foi muito importante. Nem tudo a gente pode transformar em derrotas, mas a gente sabe que o saldo tem sido muito negativo. Nós estamos aí com o 7º ano de salários congelados, por isso o ano de 2022 é um ano estratégico, fundamental para as nossas vidas, para o futuro desse país, para o futuro das nossas crianças, que é darmos uma guinada na política brasileira. E isso passa pelo processo eleitoral e, mais do que nunca, a gente precisa vencer essa história de que nós não podemos falar de política. Muito pelo contrário, nós temos a obrigação de falarmos de política. Quando a gente fala em falar de política, não significa defender partido A, B ou C, mas falar do que é a política na vida do povo brasileiro, do povo do mundo todo, mas falando aqui do nosso país. Então essa história de que o sindicato não tem que ter lado, o sindicato sempre teve que ter lado. Se não tiver lado, está errado. Só que o lado é o lado da classe trabalhadora. E é isso que essa entidade sempre fez e continuará fazendo.
Rosilene Correia, diretora do Simpro, coordenadora da Secretaria de Finanças.